Olá, estamos aqui falando da Montelo. Meu nome é Joelson Fonseca. Hoje, em específico, é sexta-feira, uma sexta-feira da última semana do mês, dia 31 de julho de 2020. Depois de todo esse período que nós temos passado de desafios, sem dúvida nenhuma, de sociedade, de operações, da economia, julho, nós já estamos há aproximadamente 4 meses desde o início dessa pandemia e nós estamos na última semana do mês. Vocês imaginam como é que deve estar algumas atividades e operações em alguns segmentos, em alguns departamentos, em algumas empresas por aí. Mas a questão é, a última semana, ou para algumas atividades e operações ou segmentos de atuação das empresas, a primeira semana, a segunda semana, que seja. A questão é, essas variações são positivas para você, para a sua empresa, para as suas operações? Como nós podemos enfrentar essas concentrações de atividades, de ações? O que os gestores, as lideranças, os times, as operações, o pessoal de administração preferem? Do ponto de vista humano, do ponto de vista de recursos, é preferível trabalhar em torno de um valor mediano, estável ao longo da maior parte do tempo, ou num dado momento nós vamos começar a concentrar atividades, esforços, horas extras, recursos, telefonemas 1000 para resolver os problemas naquele período específico. Enquanto o outro período a gente tem uma baixa nas atividades, podemos respirar, tomar um cafezinho mais sossegado e outros. O que é uma transformação competitiva? É quando a gente olha essas concentrações de atividades extremamente tóxicas para as empresas, para os times, para as pessoas, para os seus recursos, para o dimensionamento total de recursos. A rigor, nós devemos enxergar primeiro. E as variações, tanto para cima quanto abaixo, são problemas. Elas podem trazer ociosidade ou sobrecarga. Vocês vivem isso em suas atividades, em suas empresas. Você, como líder, gestor, dono de recurso, olha para os seus recursos e diz assim, num dado período do mês, eu tenho uma demanda XPTO, eu tenho uma necessidade de responder a um determinado volume que me obriga a ter ociosidade em outro. Você despendeu e está com desperdício de recursos. Vamos enxergar vendas, por exemplo, por favor, nada contra, mas ela é a razão de ser, de atender os nossos clientes. É o principal canal, né? Como podemos atuar para nivelar as ações? Recentemente, em 2 segmentos onde a gente atuou, em mais de algumas empresas, 2 segmentos comuns de serviços e de varejo, essa concentração de atividades acontecia. E assim, em ambos, uma semana, aproximadamente uma semana. Varejo e especificamente na última semana. Numa das empresas que a gente pôde atuar em conjunto, né? Aprender em conjunto, esse volume de atividades representava, óbvio, né? Ao longo do ano como um todo, mas historicamente, algo em torno de 35%, 45% de todas as vendas do mês estava concentrado na última semana. E quando chegava esse período, o time ficava eufórico, porque a diferença entre a meta mensal, já que o time era gerenciado sob uma ótica de meta mensal, e o atingido até aquele momento era grande, deixava as pessoas eufóricas, ansiosas. Daí ocorria aquelas ideias maravilhosas, vamos colocar incentivos de vendas, promoções, justo para aqueles clientes e equipes de vendas que mais prejudicava o desempenho das operações. Não, vamos ler sobre uma outra ótica. O cliente não prejudica o supridor, né? seu fornecedor. Mas alguns comportamentos, sim, aprender em conjunto que isso traz impacto é importante. E essas instabilidades são prejudiciais. Nessas operações é comum nós termos clientes que, como eu diria assim, se comportam com uma estabilidade invejável. Quando a gente começou a observar as variações de comportamento dentro de todo o seu portfólio, nós descobrimos alguns que tinham uma estabilidade invejável em relação à demanda. Todo período, dia ou semana, dependendo dos clientes, eles estavam lá. Até o atendente
da empresa, nesse caso, já sabia, ó, quarta-feira, 9 horas, daqui a pouco o seu Oriel vai enviar seus pedidos. Na terça-feira, tinha o Sr. Fernando Luiz. Causos, eu sei. Esses clientes, Sr. Oriel e o Sr. Fernando Luiz, não recebiam promoções, incentivos, mas eles davam uma estabilidade à operação da empresa como um todo muito maior do que aqueles que recebiam incentivos e promoções. Do outro lado, a gente encontrava aqueles que deixavam tudo para o final do mês, em específico para esse cliente. Inclusive, alguns vendedores, a gente tinha dificuldade para falar com eles no início do mês. A gente não os encontrava. Mas no final do mês, eram eles que tipicamente mais estavam dando atividades ou necessitando de suporte por toda a equipe de administração de vendas. Por telefone, por e-mail, revendo preço, revendo margens. Daí, a verificar as demandas para o restante das operações, é o mesmo impacto. Essas ondas de variações se espalham por toda a empresa. Ondas concentradas de valor, esperando para serem ativadas, atingindo operações, suprimentos, estoque, caixa, fluxo de caixa. Como que a gente pode melhorar isso? A rigor, um dos meios é se olhar a visão da transformação da sua competitividade, todo dia um pouco melhor do que ontem. Por que incentivar a concentração? A decisão, nesse caso, e nos outros similares, cada um com a sua especificidade, foi olhar essa quebra de metas mensais e reduzi-las. No início, a quebra foi quinzenal, 2 períodos no mês. Depois, semanal. Hoje, até onde eu sei, tive contato recente, a gestão está numa periodicidade semanal. Mas, diariamente, é verificada a variabilidade que possa existir. A meta é se manter a estabilidade ao longo de todos os dias. Lógico, deu trabalho, mudança de comportamento, mudança de cultura, deu bastante ruído. Mas comunicação e liderança é fundamental. Notadamente, respeito pelo aprendizado. Respeito não é empatia, é sim entender o aprendizado, suportá-lo, a sua velocidade. As pessoas tinham as suas razões, lógico, historicamente. A liderança tem que entender que o comum, o estabelecido, até então, tinha um motivo, mas que podia ser entendido e questionado. Foi o que eles fizeram. Questionaram, estudaram, concluíram, propuseram, experimentaram modificações. Com o tempo, as diferenças entre as semanas foram se diluindo. E hoje a diferença é pequena. Às vezes, a última semana tem movimento menor do que a terceira e a segunda. A distribuição é estatística, normal. Mas os incentivos de vendas que eram oferecidos para 35% a 45% do total da demanda foram reduzidos em mais de 80%. Ou seja, o preço melhorou e as margens também. E todo mundo saiu contente. Os clientes, mais ainda. Agora, o que essa empresa faz para usar os incentivos? Ela usa os incentivos e as promoções para suportar a estratégia dela de negócios, de médio e longo prazo. Concordo que transformação é todo dia, cada dia um pouco melhor, com um pouco mais valor entregue, com um pouco mais de valor fluindo ao longo dos processos. Esse é o objetivo. Então você pode começar mudando o enfoque de solucionar os problemas para aprender com os problemas. Que tal? No caso dessas empresas citadas, elas entenderam que os clientes e a interface dela com esses clientes tinha uma oportunidade de melhoria. Analisaram todos juntos. Aprenderam, revisaram como o valor poderia fluir até o cliente, a sua necessidade ao longo da cadeia dele. Da mesma maneira, no início do mês, tem o fechamento. Famoso fechamento. Algumas áreas da empresa também são atacadas pela necessidade de maior atividade no início do mês. Mesmo com toda essa, essa parafernália eletrônica e digital de sistemas que nós temos. Experimentem a melhoria.
É nisso que a gente tem que focar. Esse momento ele está propício como nenhum outro jamais teve na história recente de negócios, de empresas, de operações, para as pessoas experimentarem. Esses desafios são fundamentais. Hoje, mais que antes, transformar-se é uma necessidade e numa velocidade maior. E para isso, observar a competitividade continuamente, como os pilares da sua competitividade podem te suportar, é crítico. E uma empresa competitiva, enxuta, os problemas são a base para as soluções, para as suas evoluções. Como transformar isso no DNA das suas empresas, de modo que você possa incorporar essa melhoria contínua sistematicamente? Vocês já perceberam que algumas empresas responderam muito mais rapidamente que outras? Vocês imaginam algumas áreas de saúde, alguns hospitais? Nós temos acompanhado alguns hospitais e temos visto que alguns responderam muito mais rapidamente que outros a esse impacto que nós tivemos no sistema de saúde geral do país, das nações. Alguns hospitais, em questão de dias, não de semanas, duplicaram, triplicaram a capacidade em algumas áreas. Outros levaram meses. Vocês já perceberam como essas empresas e por que elas respondem mais rápido que outras? Elas estão mais aptas a se transformar diariamente. Como você gostaria de enxergar a sua empresa? É possível. O ser humano, em 21 dias, pode mudar um hábito. Em 90 dias, ele pode mudar um estilo de vida. Sua empresa também. Tenha um ótimo dia, uma ótima transformação, competitividade sempre. Tchau. Até a próxima.